Olá, professores, PCNPs, colegas da área de linguagens e códigos. Meu nome é Milton Nice, sou professor de arte da Escola Alzira e venho aqui apresentar a nossa planilha de controle geral compartilhado. Foi um trabalho em conjunto para atender uma necessidade da escola, e o professor coordenador Anselmo sugeriu essa criação de uma planilha que pudesse olhar rapidamente como estaria a situação de cada aluno. E aí ele foi orientando o que é que ele precisava, e com isso foram sendo desenhados os campos. Essa planilha ela tem essa apresentação assim, de forma atraente, para não ficar aquela coisa rígida, cansativa, e ela tem a fácil visualização através dos emoticons que vão mudando. Então, como é que pensou? Para não ser mais uma planilha para o professor, mais um documento, mais um trabalho para nós professores, foi pensado de forma que cumprisse dois papéis: ajudar o professor na hora de fechar o diário de classe, como fazendo todos os registros ficarem num lugar só dele. Ele usar isso, ao invés de ficar anotando em vários arquivos, em bilhetinhos, em post-it, em papéis, anotasse tudo num lugar só. E essas informações, uma vez anotadas, alimentariam essas informações para a escola. A nossa escola tem período de manhã, de tarde e de noite, tem os 3 períodos, e tem o fundamental anos finais, um médio e EJA. Então é uma escola com bastante salas, são muitos alunos que precisava ter informações ao tempo inteiro atualizadas, mas também dá o trabalho para o professor como fazer de forma que amenizasse isso. Assim, transformando o campo de anotação do professor de forma atraente, agradável, não aquela coisa rígida, mas também que fosse útil. Essa planilha começa assim: ela tem o campo com os dados do aluno. Essa é alimentada pela escola, ela é até bloqueada. Aqui são os emoticons, que mostram o status da atividade, o status de frequência. Conforme o aluno vai fazendo a atividade, esses emoticons vão mudando, passam a rir e depois são substituídos por medalhas quando o aluno atinge 100% de frequência ou faz 100% das atividades. Ao lado desse campo, isso é automático, ao lado desse campo já fica o campo da buscativa, que é feito pelo professor coordenador do sexto ano. Tá vendo? Cada campo tem sempre essa informação. Então o sexto ano A tem o professor coordenador de sala e ele já vê por aqui como é que ele vai priorizar essa buscativa. O aluno que não fez nada, o aluno que fez alguma coisa. Aqui assim, o status: se o aluno fez mais de 10% das atividades, começa a rir, dá o sorriso. Aqui, com mais de 50% da frequência, ele começa a rir. 100% a medalha, 100% a medalha. Então ele vai priorizando os que estão com carinha triste, né? Aqui ele escreve do jeito que ele quiser, o telefone, o responsável, quantas vezes ele tentou falar, e faz o texto de um pequeno resumo da busca ativa. Então é bem intuitivo também. Essa foi a preocupação, tornar intuitiva essa planilha. Essa planilha também, ao invés de ser o Excel, porque nem todo mundo tem o Excel, mas a planilha Google, todos nós temos acesso a ela pelos nossos e-mails institucionais, o da Google. Então, e é uma planilha que ela pode ser trabalhada tanto no computador, quanto no tablet, quanto no celular. No celular e no tablet, baixa o aplicativo e é gratuito. Então, em qualquer lugar o professor pode trabalhar na sua planilha e vai ter as suas informações à mão, num lugar só. À direita, sempre rolando para a direita, vem o campo de frequência, onde o cuidado foi para diferenciar frequências presenciais das frequências remotas. Então, no caso dessa aluna Agatha, ela estava na frequência remota nesse dia. Na primeira aula, o professor marcou a frequência remota para a Agatha, para a Ana, que estava lá, para o Daniel, vamos supor, e para a Daniela. Aí chegou o outro professor
e fez a chamada. Ele vai marcar da Agatha? Não, porque a Agatha já está. Vamos supor que no caso a Ana Carolina não esteja. Ele vai tirar? Não, porque ele sabe se a Ana Carolina ficou sem bateria, se a Ana Carolina ficou num lugar sem, perdeu a conexão, qual o impedimento que a Ana Carolina fez que ela assistisse a primeira e não a segunda. Mas se isso for frequente, ele pode conversar: Ana, por que você não assiste a minha aula? Mas tirar a frequência dela não. E no entanto, já a Beatriz, por outro lado, estava na aula dele e não tem presença. Então ele chega e dá presença apenas para os que não estão, o Iago também. E aí o professor da primeira aula, que deu para presença para a Agatha, para os outros, e não deu para esses, quando for fechar o diário, ele: opa, os alunos estão com presença aqui também. E aí fica interessante, porque também vai diferenciar da presencial, que fica verde. O aluno, tem professor que está lá em ensino remoto, por ter comorbidade, então ele sabe como ele vai marcar lá no diário presencial ou remoto, porque ele não está indo no presencial. O aluno, o professor que estiver lá de plantão, chega aqui e põe: opa, esses alunos estiveram hoje no presencial. E esse aluno, por outro lado, ele estava no remoto, com o professor, não foi no presencial, mas assistiu a aula no remoto. E rapidamente a gente tem uma visualização. Isso aqui é o percentual em cima dos dias letivos. Então vamos supor que essa aluna seja uma aluna frequente. Ela seja assídua. Ela não falta nunca. Seja online ou seja presencial, ela não falta. Vou pôr tudo remoto, só para preencher. Para cálculo, ele não diferencia a presença. Nós é que vamos lançar na hora do nosso diário. Mas para cálculo ele lança 100%. De 20 dias letivos. Então ela veio os 20 dias. Esse aqui, ela vem, ela falta, ela vai, ela não tá, ela vem, ela não vai, e vai indo. O que acontece? Ela tem mais de 55%. Vamos ver lá a frequência, o status. Mudou. A primeira, que é 100%, ganhou uma medalha. Esse aqui é transferido. Essa daqui já começou a sorrir, já tem mais de 50%. Opa, melhorou. Então, na hora da buscativa, que é aqui do lado, ele vai priorizar esse? Não, ele vai priorizar esse. Ele não vai nem mexer com essa nem com essa. Ele já vem aqui direto. Já vem aqui, já olha o aluno e já vem. Não, eu não vou falar com a Agatha, que a Agatha não tem problema. A Ana Carolina não tem problema. Eu vou falar com a Beatriz. Vou ver lá como está a Beatriz. E aí ele já vê a situação da Beatriz. É tudo protegido. O professor só digita essa parte aqui para evitar conflitos, né, nas fórmulas. Mais à direita começa os campos das disciplinas. Em primeiro lugar vem o campo do professor coordenador. Ele também foi pensado nisso, para ele ter autonomia de ter a anotação como ele quiser fazer. Primeira parte aqui é da disciplina dele. Então, matemática, Alexandro, ele lança as atividades da disciplina dele. Ele fez uma ADE, ele fez a sequência didática, então ele pode lançar a sequência didática 1, sequência didática 1, sequência didática 2, sequência didática 3, porque o que ele quer? Ele quer aproveitar as notas. Na ADE ele deu para o aluno 10, o aluno tirou 10 não, o aluno tirou 8. Mas na sequência didática 1, o aluno tirou 5, depois o aluno tirou 8, depois o aluno tirou 5, ou então tirou 10, vamos supor, 10. E aí vai, aqui ele pode pôr as atividades do Classroom, aqui depois teve uma AP, e ele também quer dar nota, mas no Classroom ele não quer dar nota, ele só quer marcar se o aluno fez ou não. Ah, mas acontece que ele deu várias atividades, então ele pode pôr aqui, entre parênteses, porque ele tem liberdade. Eu faria assim 10, e aí eu poderia pôr aqui, ele fez 5 de 10,
Ah, ou então já sei que são 10, ele fez 5. Ou eu poderia pôr, tem 10 atividades? Então ele tirou 5, 6, 7, tirou 3, tirou 8 e vai indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ele não vai fazer. Mas vamos pôr que ele tenha tirado, tenha feito 5. E aí ele foi aqui 8, 9, 10. Fez 6 atividades. Pronto. Na hora de ele dar a nota, a média, ele não vai fazer média. Porque se pusesse isso aqui para calcular média, seria obrigado a todas as anotações serem média. E não precisa. Ele pode pôr letra, também vai ficar verde, repare que muda, porque ele fez. Ele pode pôr palavra, conceitos, satisfatório. Então ele pode pôr nota, conceito e palavra. Não pode símbolo. Números, letras e palavras pode. E conforme vai preenchendo, vai ficando verde. Então ele não pode ser uma média. Primeiro que hoje não se avalia o aluno mais por média, né? É pela evolução. E aqui dá para perceber, o aluno evoluiu aqui. Que nota que eu vou dar para esse aluno? Entre 8 a 10 pelo menos. Eu não vou desconsiderar isso. Houve um progresso desse aluno, que é isso que a gente vai mensurando. Então aqui diz respeito à disciplina dele. Já esse campo aqui, essas duas colunas, são das atividades, as tarefas do centro de mídia. Então a primeira coisa que ele tem que ver é quantas tarefas foram passadas. Lembrando que isso é o professor coordenador só. Isso é uma só por sala. Então ele vai lá no centro de mídias, vai lá na sede, no centro de mídias, em relatório. No caso eu vou usar uma sala do ensino médio, porque eu não tenho o 6º ano. E aí eu vou pôr, como é bimestre, eu vou pôr fevereiro e o último dia de abril. Mando pesquisar. Isso ele vai fazer a cada 4, 5 dias, uma vez por semana. E aí ele vê aqui. Até porque demora para atualizar. Puxa, já tem 104 atividades. Então ele volta aqui e já marca que tem 104 atividades. Olha o que vai acontecer. Aqui está verde. Porque o total era 0. 0 de 0, ele fez tudo. Mas a partir do momento que eu ponho o valor real, ficou vermelho. E já replicou aqui a quantidade apenas até onde tem aluno. Bom, feito isso, ele vai ver lá o aluno. Esse aqui, não sei quem, o primeiro não fez nada, mas o segundo fez 32. Então ele vem aqui e lança, no primeiro ele deixa em branco, 32. Ficou amarelo. Já o outro fez, vamos pôr aqui, fez 60. Esse aqui fez 60. Ficou laranja. Ele segue os critérios de lá. E aí, esse aqui fez 103. Vamos supor que ele tenha feito 104. Por que vamos supor 104 hoje? Supondo que eles não façam mais nada e aqui continuam tendo atividades, tarefas todos os dias. Quando aqui tiver 200, olha como muda a situação completamente. Então, uma visualização, ele já vê, o aluno fez menos da metade, mais da metade ou fez tudo. Só com uma visualização. E vai mudando a situação lá da nossa primeira aluna, que antes ela estava triste e agora começa a rir. Tudo em tempo real. E depois vem dos outros professores, que é igualzinho, eles têm o mesmo campo, que é esse campo daqui, da disciplina, das atividades da disciplina, mas não tem o do centro de mídias, porque o centro de mídias é alimentado pelo professor coordenador da sala. Então cada sala tem o seu professor coordenador que vai alimentar esse campo daqui. E dessa forma, numa só pasta de trabalho, eu tenho aqui todas as salas, as planilhas de todas as salas. Então fica fácil. Se eu tenho aula no 6º A, venho e preencho o 6º A. Se eu tenho aula no 6º B, venho e preencho o 6º B. Ou também eu quero consultar como é que estão os alunos, esse aluno, como é que está
o desempenho da sala do sexto C com outros professores. Eu posso dar uma olhada aqui, eu vou dar uma navegada, rolar aqui na horizontal e vou vendo. Esse aluno ele não faz nada com ninguém. O professor também, o coordenador também vai ter uma visão de sala por sala. Poxa, essa sala não está muito participativa, essa sala não é muito frequente. Ou uma outra questão, esse aluno, aqui no caso dessa Beatriz, essa aluna, ela faz as atividades, mas ela não tem frequência? Como é que é isso? Opa, vamos conversar com ela. Ô aluna, como é que você só faz as atividades, mas você não está participando das aulas? E aí ele vai tendo uma visão e uma ideia do que está acontecendo para ver, pensar nas estratégias para alcançar esse aluno. Então, essa foi uma planilha da nossa escola, do Alzira. Como eu falei, foi um trabalho em conjunto, orientado pelo professor Ação, pelo coordenador. E ainda tive a ajuda da professora Elaine, que até sábado, domingo ajudava. E do Russo, que lançou os nomes, do Protec, que lançou os nomes aqui das classes. Bem, é isso. Eu estava aqui só para apresentar essa ideia dessa planilha. De repente ela pode ser útil para alguma unidade. E o que a gente puder apoiar, estamos aí. Ela foi configurada por Alzira, mas basta tirar os nomes. Eu tiraria as proteções, tiraria os nomes e poderia adaptar para uma outra UE. Muito obrigado, espero que estejam todos bem e que logo todos nós vacinados e interagindo com nossos alunos presencialmente, que é o que a gente tanto gosta e eles precisam. Fiquem bem.